Oi, meu nome é Francesca e eu preciso tirar uma coisa do meu peito. Eu nunca imaginei que assistir um vídeo antigo mudaria minha vida para sempre, mas aconteceu. E agora não dá mais para voltar. Só que esse não é o início da história. Não mesmo. Então eu vou contar como tudo aconteceu. Eu sempre fui a garotinha do papai. Eu nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe. Ela sempre foi muito mandona e super chata. Sempre que eu queria sair com os meus amigos ou até mesmo com meus primos, ela era sempre uma implicante. E especialmente com a minha prima Cristine. Ela sempre queria que a Cristine viesse aqui em casa, em vez de eu ir na casa dos meus tios. Eu realmente não sei por quê, mas isso sempre dava uma briga danada. Recentemente, colocaram uma piscina na casa da Cristine e eu queria muito ir lá nadar. E eu tinha acabado de comprar um maiô novo que era muito lindo. E eu queria inaugurá-lo. Mas a minha mãe disse que não. Eu nunca entendi isso direito. Ela nem me deu uma boa razão. Parecia que ela estava tentando arruinar a minha vida. E eu odiei aquilo. A gente discutiu e eu fiquei louca da vida. Ela falou que era para eu parar de responder ela e que ela sabia o que era melhor para mim, porque ela era minha mãe e que sabia o que era melhor, blá, blá, blá. No final, ela disse para mim que eu estava de castigo por uma semana, mas eu não me importei. Eu já tinha mandado uma mensagem para Cristine dizendo que eu ia de qualquer maneira. Tipo, eu ia ficar ouvindo a minha mãe mesmo quando ela estava errada? Até parece. Aí eu esperei a minha mãe sair para ir no shopping encontrar uma amiga dela e eu comecei a arrumar as minhas coisas. Mas eu precisava de uma bolsa que coubesse o meu maiô, a toalha e todo o resto. Eu sabia que minha mãe tinha uma bolsa super bonita e cara e como eu estava chateada com ela, eu resolvi usar e fui pegar lá no armário dela. Só que quando eu fui pegar a bolsa, eu não encontrei. Não estava lá no armário. Eu queria muito usar aquela bolsa. Então eu comecei a fuçar dentro do armário todo e comecei a olhar dentro de tudo. Aí foi quando eu encontrei uma caixa de vídeos antigos, escrito vídeos caseiros nela. Eu fiquei bem curiosa porque eu nunca tinha visto nenhum vídeo de quando eu era criança. Eu coloquei a fita no videocassete antigo da minha mãe e comecei a assistir enquanto eu procurava a bolsa. Parecia uma festa de aniversário de criança. E eu ouvi algum dos meus parentes dizendo "Feliz aniversário, Francesca!". Eu parei de procurar a bolsa, olhei para a TV e vi que era eu. Eu devia ter uns 4 anos e eu fiquei tão animada de me ver na tela que eu esqueci da bolsa e comecei a assistir ao vídeo. Tinha um palhaço, animais de balão, um bolo e todos os meus primos, amigos, meus avós e meu pai. Mas a minha mãe não aparecia em lugar nenhum. Pelo menos até a hora de cantar o parabéns pra você. Então eu vi um pedaço do cabelo da minha mãe, mas não dava pra ver aonde que ela estava. Eu rebobinei a fita e assisti de novo, só que mais de perto. Era a minha mãe, sim. Dava pra ver o reflexo dela em um espelho no fundo e... Ai, meu Deus! Minha mãe estava beijando outro homem! Não dava para acreditar. Definitivamente não era meu pai, porque ele estava do meu lado durante o parabéns. Que coisa é essa? Eu não acredito que a minha mãe fez isso. Eu pirei. Eu não sabia o que fazer. Sei que provavelmente eu não deveria contar aquilo para ninguém, mas eu precisava mesmo falar com alguém. Mandei uma mensagem para minha melhor amiga Nicole, explicando tudo o que tinha acontecido. Ela concordou que era bem estranho e que eu tinha razão de estar pirando. Afinal, parecia que minha mãe era infiel. Assim que eu terminei de falar com a Nicole, a festa de aniversário tinha terminado e outro evento familiar tinha começado. Era a festa de bodas de 40 anos dos meus avós. Eu não conseguia parar de assistir aquela fita. Eu precisava saber se tinha mais alguma coisa que minha mãe tinha escondido de mim. No fundo, dava para ver a minha mãe sentada entre meu pai e meu tio, que é irmão do meu pai. Parecia tudo normal no início, até que teve uma hora que a minha mãe e meu tio sorriram um pro outro. Em seguida, ele se inclinou e sussurrou uma coisa no ouvido da minha mãe. A minha mãe riu e, em seguida, saiu da mesa. Poucos segundos depois, meu tio saiu da mesa e foi para a mesma direção.
Era tudo muito bizarro. Será que meu tio sabia de algo que eu não sabia? O que eles estavam fazendo juntos na festa dos meus avós? Será que ele sabia que minha mãe traía meu pai? Eu mandei outra mensagem para Nicole contando essa nova informação. Eu sabia que eu não deveria ficar imaginando coisas e que nem deveria me meter, mas a minha mãe sempre dizia que ela sabia melhor do que eu porque ela era adulta, só que ela é que estava beijando outros caras escondidas do meu pai. Nicole disse que era meio estranho eles estarem agindo assim tão íntimos. Eu sabia que ela estava certa. Afinal de contas, a minha mãe e meu tio nunca se falavam e nem saíam juntos. Eu fiquei meio barata tonta andando pelo quarto, até que meu telefone apitou de novo. E vi uma mensagem que me apavorou. A mensagem dizia: será que a sua mãe não estava tendo um caso com seu tio? Ai, meu Deus! Será que era isso? Não podia ser. Foi o que respondi pra ela, mas aí ela perguntou se o cara que minha mãe estava beijando na festa de aniversário parecia com meu tio. E eu pensei a respeito, então eu voltei a fita para olhar mais de perto e ver os detalhes. E a Nicole podia estar certa. O cara que minha mãe beijou no aniversário tinha o mesmo tipo de cabelo que meu tio, e ele não aparecia em nenhum outro lugar. Eu comecei a entrar em pânico e a me sentir muito mal. Eu queria saber se meu pai sabia ou se eu teria que contar para ele. Mas primeiro, eu queria ter certeza. Eu tinha que enfrentar a minha mãe. Então, mais tarde naquele dia, eu ouvi a minha mãe chegar em casa e começar a lavar a louça. Corri para falar com ela sobre aquilo, porque eu estava até com dor de cabeça por causa daquilo tudo. Mãe? Você teve um caso com o tio John? Perguntei assim que entrei na cozinha. Minha mãe nem olhou para mim. Ela continuou lavando a louça de cabeça baixa. O que você está falando, Francesca? Ela respondeu. Ela nem estava me levando a sério. Então, eu falei tudo para ela. Eu disse que eu tinha visto as fitas e que sabia que ela estava mentindo para mim. Minha mãe se virou e olhou para mim de boca aberta e olhos arregalados. Ela estava em pânico e dava para ver isso em seus olhos. Ela então deixou o prato que estava segurando cair no chão. Então minha mãe começou a chorar. Eu nunca tinha visto ela chorar antes e aquilo me assustou um pouco. Depois, ela confessou tudo. Ela disse que anos atrás ela tinha começado a ter um caso com meu tio, depois que ela se casou com meu pai. Ela disse que tinha certeza de que ninguém nunca iria descobrir porque ela tinha terminado há mais de 10 anos. Não dava pra acreditar, eu tava tão louca da vida. Como que minha mãe pôde fazer isso com meu pai? Aquilo era tão horrível. Mas aí eu me toquei de uma coisa que me deu vontade de vomitar. Se a minha mãe estava com meu pai e meu tio ao mesmo tempo, então quem era o meu pai? O meu pai é mesmo meu pai? Eu tava com um nó no estômago. Me sentia zonza. Nada mais fazia sentido. Minha mãe disse que não sabia. É sério? Eu não acreditava naquilo. Eu não queria nem estar perto dela. Eu não queria estar na mesma casa que ela. Então eu corri. Saí de casa e bati a porta. Eu não sabia nem para onde ir, mas eu continuei a correr enquanto as lágrimas caíam pelo meu rosto. Antes que eu percebesse, eu estava na casa da Nicole. Eu contei tudo para ela. Parecia que a minha vida toda era uma mentira. A Nicole pediu para os pais dela se eu podia ficar mais um pouco, e eles falaram que tudo bem. Eu fiquei aliviada. Eu não queria ver a minha mãe, mas ela descobriu e apareceu na manhã seguinte para vir me buscar. Ela ficou me implorando para eu voltar para casa. Ela disse que meu pai estava fazendo perguntas e que ela não sabia o que dizer. Ela estava chorando e dizendo que tinha cometido um erro e que sentia falta de mim. Foi horrível vê-la tão triste, mas eu não podia voltar. Ainda não. Eu disse para ela que ela precisava contar a verdade para o meu pai e que eu queria um teste de DNA para saber quem que era meu pai. Depois disso, foi tudo muito rápido. Minha mãe explicou tudo para o meu pai e ele expulsou ela de casa. Ele veio e me pegou e nós choramos juntos por um tempão por causa daquilo tudo. Ele foi comigo fazer o teste de DNA.
e descobrimos que meu tio é meu pai biológico. Eu não sei quem ficou mais triste com isso, eu ou meu pai. Mas meu pai disse que ainda me ama da mesma forma e que eu sempre vou ser sua filha, não importa o que o resultado diga. Pra mim também não importa. Eu decidi que eu não quero mais saber da minha mãe ou do meu tio, porque foram eles que arruinaram a nossa família. Talvez o tempo ajude a curar essa sensação de traição que eu sinto, mas agora eu não quero falar com nenhum dos dois. Além disso, meu pai será sempre aquele que me criou e se preocupou comigo. E isso nunca vai mudar.